Quem não gosta de uma boa fofoca, não é mesmo? E a de hoje envolve o diretor Steven Spielberg, né? Nosso vovô favorito, e o Tobe Hooper, diretor de O Massacre da Serra Elétrica, e os bastidores de Poltergeist, como você já viu no título. O que foi que aconteceu? Quem dirigiu esse filme? Por que tem tanta treta envolvendo isso? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Fica até o final que você vai entender de quem realmente é esse filme. É do Spielberg? Todo mundo já acha que é do Spielberg, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre essa teoria que não é confirmada, mas ao mesmo tempo é confirmada. Então vamos lá. Então, vamos começar por partes, né? O Steven Spielberg já era um diretor muito famoso nessa época dos anos 80, porque nos anos 70 ele já tinha lançado O Tubarão, Contato Imediato de Terceiro Grau e o primeiro filme de Indiana Jones, né? Indiana Jones e a Arca Perdida. Então é claro que todo mundo queria uma fatia do Spielberg e que seja uma fatia exclusiva. Então todo mundo queria o Spielberg dirigindo um filme, né? Porque onde ele encostava virava ouro. E queria, obviamente, uma exclusividade para o seu próprio Spielberg, né? Ter todo ele para si. Durante algumas conversas, o Spielberg ele apresentou um roteiro para alguns amigos produtores e roteiristas que ficaram interessados e pegaram esse roteiro. Na verdade, esse roteiro chamava Night Skies, né? Céus da Noite. E ele, na verdade, era uma junção do filme E.T. com o filme Poltergeist. Os dois eram uma grande e única história. E aí, nessas conversas, né? Esses amigos deles falaram que era melhor ele dividir, né? Que a história tava meio que com muitos focos diferentes, né? Que provavelmente não daria certo com essas duas coisas, com terror, uma fantasia junto. Então ele dividiu e aí ele fez E.T., um roteiro, pegou a história de coisas extraterrestres e colocou no roteiro, e essas coisas de atividade paranormal, outro roteiro. E foi assim que ele, de um roteiro, ele extraiu dois grandes clássicos dos anos 80. E.T., o extraterrestre e Poltergeist. E o que foi que aconteceu? Ele conseguiu vender o roteiro de E.T. Pro estúdio. Bom, o E.T. foi pra Universal, né, que assinou um contrato de exclusividade com ele, proibindo que ele dirigisse outros filmes enquanto fazia esse filme E.T. E todo mundo sabe, ele foi um clássico, né, foi em parceria com a própria produtora dele, a Amblin Entertainment. E eu conferi aqui, o filme custou mais ou menos 10 milhões e arrecadou quase 800 milhões. É o que eu tô falando, tudo que esse cara tocava virava ouro. E foi assim que ele teve um grande sucesso nas mãos. Porém, o outro filho querido dele, Poltergeist, estava na mão de um diretor que fazia sucesso, um relativo sucesso, mas ainda era um diretor iniciante, por assim dizer. Então, é claro que esse cara já tinha feito grandes obras, não ia ficar quieto, né, vendo qualquer pessoa dirigir a obra dele. No caso, todo mundo acha que o Spielberg dirigiu Poltergeist porque o nome dele apareceu muito mais na divulgação do que o nome do Tobe Hooper e de outros artistas, né? Então ele aparece com um nome gigante, produtor executivo, roteirista, de história, e aí bem miudinho ali na nota de rodapé aparece o nome do diretor do filme. E isso gerou até um processo, né? Mas vamos entender por que se diz essa teoria que esse filme é do Spielberg. Além, claro, do marketing, né? Que às vezes as pessoas usam esses marketings, né? Então tem muita gente que acha que o Spielberg dirigiu os Goonies, que o Tim Burton dirigiu o Estranho Mundo de Jack, mas na verdade eles conceberam a história, foram produtores e usaram isso como estratégia de marketing para vender o filme. Então, a história é o seguinte. Como eu já falei, o Spielberg tinha um contrato de exclusividade com a Universal. Enquanto ele estava dirigindo o E.T., ele não podia dirigir mais nenhum filme até acabar aquele projeto. E estava com boatos que iriam surgir uma greve de diretores. Então ele não queria estar dirigindo um projeto, mais de um projeto assim, e abarcando muito, e aí vem a greve, e provavelmente ele não pararia de dirigir, ou ficaria muito incomodado de ter que parar, então ele preferiu nem começar. Então foi por essas e outras que ele acabou realmente dando o projeto dele para outra pessoa fazer, enquanto fazia um. Porém, ele ia secretamente pro estúdio, frequentemente, quase todos os dias. E além disso, várias pessoas da produção dele falam que ele dava muito pitaco, entendeu? Então existe até uma foto, vou tentar procurar para vocês, que é o Spielberg apontando e o diretor atrás. Então muita gente falava que o Spielberg ele tinha um controle muito criativo na direção do filme. Então ele mudava ângulos de câmera que o Tobe Hooper tinha já feito, ele alterava os storyboards, ele às vezes fazia os storyboards. Muitas vezes ele ia lá e dirigia secretamente, assim, meio que falava pro Tobe Hooper, não, vira um pouquinho mais a câmera, bota a câmera ali e tal. Então,
ele não tava lá dizendo para todo mundo o que fazer, mas é como se o Tobe Hooper fosse uma marionete dele, e ele ficava, bota a câmera ali, faz aquele contraplano, faz isso. E obviamente as pessoas viram isso, né? Inclusive muitas pessoas que estavam na produção do filme na época, e esse filme é de 82, o mesmo ano do que saiu ET, falam isso, né? Que ele na verdade era o real diretor. Porque, tipo, o Toby tinha um controle criativo, a gente vê isso em algumas cenas, né? De um horror bem mais puxado pro gore, que é a marca dele. Mas a gente vê muito mais o filme, a assinatura do Spielberg, e eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Mas o que muitas pessoas da produção falam é isso, que o Spielberg estava lá quase diariamente, mesmo sem precisar, porque ele estava teoricamente trabalhando em outro filme, e sempre que ele estava lá, ele falava muito com o Toby de como ele tinha que filmar, de como ele tinha que colocar a câmera, enfim, como ele criar um enquadramento. E aí foi criando-se uma ideia de que o Toby, na verdade, era só um diretor fantasma ali, um diretor laranja, vamos assim dizer, porque ele estava proibido por contrato de dirigir, então pegaram um diretor que tinha um certo nome naquele gênero, que flertava com horror, mas que era iniciante e não tinha tanta voz para se impor, né? Até o Tobe Hooper, ele já tinha, nessa altura do campeonato, dirigido o Massacre da Serra Elétrica, que foi um clássico na época, tipo, um clássico não, ele fez sucesso na época, e tinha dirigido outros, né? O The Funhouse, e tinha dirigido também o Salem's Lot, que foi uma minissérie baseada no segundo livro do Stephen King, né? Que aqui é conhecido como Salem, na tradução atual, e A Hora do Vampiro na tradução passada. Então, ele tinha dirigido também, ele acabou, enfim, voltando essa parceria com Spielberg, porque ele dirigiu episódios também da série Amazing Stories. Foi uma série produzida pelo Spielberg, né? De cada episódio era meio que um conto. Achei que ele queria fazer uma espécie de Twilight Zone. Mas enfim, vocês entenderam que existe esse burburinho de que o Tobe Hooper era um diretor laranja e que na verdade era o Spielberg que estava dirigindo mesmo ali, operando o que o diretor tinha que operar. Agora, sobre a história do filme, é muito interessante a gente assistir, porque se você pega os filmes do Tobe Hooper, realmente é para quem é fã de terror. Então você tem o Massacre da Serra Elétrica, Funhouse, que são filmes realmente de terror puxado por gore. E isso a gente vê muito pouco nesse filme. Entretanto, a gente vê muito filme, muitos temas e uma maneira de gravar estava muito presente naquela primeira década de carreira do Spielberg, né? Então a gente vê as tramas familiares, um jeito bem assim que o Spielberg dirige. É só você pegar cenas de família ali na cozinha, daquela família americana na cozinha, né, zoando e brigando e comendo, e, enfim. Cenas do próprio ET também, tão presente aqui nessas cenas, essencialmente sobre uma família, e esses primeiros filmes do Spielberg falavam sobre famílias, né, e eram até certa forma autobiográfico. Tem muito aqui. E além disso, esse filme é meio que família, né? Assim, não é um filme que pesa muito. Então, tipo, é meio estranho você pegar um diretor de horror gore e ele fazer um horror, mas ser bem família, assim, sabe? Tipo, eu acho que qualquer pessoa de qualquer idade poderia assistir esse filme, salvo algumas cenas, né? Que aí realmente você vê que é a assinatura do Toby ali. Mas, por exemplo, você tem essa estrutura familiar, você tem essa coisa do fantástico, que apesar de você poder puxar pro terror, de certa forma é mais uma coisa sobrenatural que não pesa tanto. Então, tem uns pequenos planos sequências que o Spielberg adorava fazer. Tem essa questão, né, por exemplo, desse suspense, mas que não mostra muito, mas está sempre lá, como foi desenvolvido no Contato Imediato de Terceiro Grau, que também é roteiro do Spielberg. Então você vê muito mais a assinatura do Spielberg no filme em si, não só pelo roteiro ser dele, claro, isso ajuda muito, o roteiro é do homem, né, mas assim, a forma que ele filma, entendeu? Vou até tentar colocar alguns paralelos aqui em vídeo ou foto para vocês, mas até a forma que é filmada, entendeu? Não é só o roteiro, a forma que é filmada, esses temas, a pouca liberdade que provavelmente o Top teve de moldar o roteiro para ficar uma coisa mais parecida com o que ele constrói. E aí se você colocar no Google assim, Steven Spielberg dirigiu o Poltergeist, vai ter gente que vai falar que não, mas você vai ver muitas entrevistas de pessoas da época falando que ele realmente dirigiu esse filme, né? Que na verdade o Tobe Hooper é um bom diretor, mas ele acabou sendo só um laranja do Spielberg naquela época por esses motivos, né? Eu acho que tem uma declaração do Spielberg também que ele fala, né? Uma coisa que já deixou assim bem aberto, né? Que ele realmente dirigiu aquele filme. Enfim, hoje em dia todo mundo acha que esse filme meio que é do Spielberg, porque só um público nichado conhece o Tobe, mas todo mundo conhece o cara, né, o Steven. E a publicidade foi muito grande em cima do nome dele, porque ele estava em alta.
Então, o cara até processou também o filme por isso, né? Eu acho que aconteceu mais ou menos isso também com... Não sei se teve processo, mas teve muito falatório. Temos de Jack, que aí o cara também ficou puto porque botaram a Tim Burton's filme, mas na verdade foi só a concepção. Enfim, muitos causos em Hollywood tem, né? Sobre essa questão de quem é o filme e tudo mais. Fica aí essa história que Poltergeist, o fenômeno, foi escrito pelo Steven Spielberg, isso é prova já, não tem discussão. Mas por quem ele foi dirigido? Você que assistiu o filme, você acha que tem mais elementos do Tobe Hooper ou do Spielberg? Você acha que ele realmente dirigiu assim e usou um cara como laranja, ou que esse filme realmente tem só o roteiro dele, mas que tem todos os traços do Tobe Hooper ali? Enfim, essa foi a história de hoje, espero que você tenha gostado. É uma coisa que me gera muito dúvida e me deixa intrigado, porque eu gosto do filme. Acho que esse filme foi sim dirigido pelo Spielberg, mas você me diz aí nos comentários. E não deixa de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante aqui a gente, motiva bastante a continuar sendo produzidos esses tipos de vídeo. Meu nome é Caio Aragão e eu sou comunicador e criador de conteúdo e estou quase diariamente postando shorts e vídeos longos aqui no YouTube sobre cinema e cultura pop, então se inscreve para acompanhar essa trajetória, curiosidades, fatos, enfim, opiniões, tudo que você tem direito e acompanhar o que é que está acontecendo no mundo do cinema. Se você não gosta de vídeos longos, tem vídeos shorts aqui com esses assuntos de forma mais resumida, então se inscreve, deixa o like, que aí a gente vai continuar produzindo vídeos com mais frequência e a gente se vê no próximo vídeo. Te espero lá.